Já preparamos tudo, meu senhor. A multidão está chegando. O senhor tem 1 hora até o discurso. Obrigado. Deixe-me sozinho agora. Como desejar, meu senhor. Num passado não tão distante, o mundo foi o palco de um espetáculo desastroso. Os personagens principais desse espetáculo foram os ditadores, que fizeram história pela crueldade de suas ações. Stalin na União Soviética, Mussolini na Itália, Mao Tse-tung na China. Estes foram líderes de regimes ditatoriais que ceifaram milhões de vidas inocentes. Mas há um em especial. Nas primeiras décadas do século XX, o povo alemão não tinha nada do que se orgulhar. Pessoas desempregadas, cidades destruídas, dívidas bilionárias. Essa era a Alemanha pós-guerra. Neste contexto, tudo que o cidadão alemão queria era um herói. Alguém com grandes planos, que tirasse todo o país daquela situação miserável. Foi exatamente o que eles tiveram. Adolf Hitler foi o herói escolhido. Era ele o líder do partido que salvaria a Alemanha. Mas algo de errado aconteceu. O que seria uma era dourada invejada por outras nações se tornou um período vergonhoso na história da humanidade. Um período manchado pelo sangue de mais de 11 milhões de inocentes. 5 minutos, senhor.
Mas antes de ser um ditador, Hitler foi um soldado alemão. Na Grande Guerra, como ficou conhecida a Primeira Guerra Mundial, Hitler pertencia ao 16º Regimento do Exército Bávaro. Sua tarefa como soldado era simples: atravessar o campo sem dono, partindo das trincheiras aliadas até as trincheiras inimigas, levando mensagens e trazendo informações. Muitos mensageiros de guerra como ele morriam no instante em que colocavam o pé para fora de suas trincheiras. Mas ele se manteve vivo e foi condecorado por bravura com a Cruz de Ferro, acessório que, futuramente, usaria pregado no peito em seu uniforme nazista. Em 1918, pouco antes do fim da Grande Guerra, a tropa em que Hitler servia foi emboscada pelo exército britânico durante um ataque de gás tóxico. Hitler foi ferido e ficou temporariamente cego, sendo obrigado a se retirar dos conflitos por incapacidade. Quando recuperou sua visão, já era tarde. A guerra havia chegado ao fim e a Alemanha saiu derrotada. Por volta de 1918, um grupo de ocultistas se fortalecia na Alemanha, a Sociedade Thule. Dentre os integrantes dessa seita estavam alguns membros de reconhecimento e poder da sociedade alemã. De acordo com a lenda, a antiga Thule era o lar de criaturas divinas que foram extintas há milhões de anos. Com base em pesquisas, os membros da sociedade Thule acreditavam que o povo alemão era descendente direto destes seres, e assim realizavam uma série de rituais macabros em busca da conexão com seus supostos antepassados. A sociedade Thule era uma organização extremamente antissemita. Em 1919, alguns membros dessa sociedade resolveram criar um partido, o Partido dos Trabalhadores Alemães, que obviamente servia de fachada para atrair mais adeptos à seita. Após a guerra, Hitler continuou servindo ao exército, só que desta vez como espião. Sua função era se infiltrar em partidos de esquerda e obter informações para o serviço secreto da Alemanha. Mas por um acaso do destino, Hitler se infiltrou no recém-criado Partido dos Trabalhadores Alemães e gostou do que viu. Ele rapidamente foi aceito junto ao partido e logo assumiu sua liderança. Seus discursos eram fascinantes. Foi ali que Hitler conheceu o seu futuro braço direito,
Rudolf Hess. Em 1920, o Partido dos Trabalhadores Alemães se transforma no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. No dia 1º de abril de 1924, Hitler foi condenado a 5 anos de prisão em regime fechado no presídio de Landsberg. Mas graças à pressão dos aliados do Partido Nazista, só cumpriu 9 meses de sua pena. Foi tempo suficiente para que escrevesse Mein Kampf, sua autobiografia, onde expressava profundo ódio pelas raças inferiores, principalmente pelo povo de origem judaica. Em 1925, Hitler deixa a prisão e lança seu livro. No período em que ele esteve preso, o partido nazista foi desfeito e proibido de se articular novamente. Mas não era novidade que eles não se dariam por vencidos. E dessa vez, sabiam perfeitamente o que fazer. Foi neste momento que um outro tirano se mostrou homem de confiança de Hitler, Joseph Goebbels. Foi ele o responsável por reorganizar o partido nazista enquanto Hitler estava preso em Landsberg. Goebbels era um publicitário nato, e Hitler sabia muito bem de seus talentos. Sendo assim, o nomeou ministro da propaganda nazista, que tinha objetivos bem definidos: construir a imagem de Hitler e destruir a dos inimigos do partido. Após sair do presídio de Landsberg, Hitler decidiu deixar de lado as rebeliões armadas. O partido nazista agora se concentrava em crescer e lucrar. Aos poucos, o pequeno Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães tornava proporções gigantescas. Os cofres se enchiam de marcos. As forças armadas passaram de 200 homens para 200.000 homens. Hitler esperava a oportunidade perfeita para chegar ao poder definitivo e conquistar a confiança de toda a nação. Mas nem ele imaginava que esta oportunidade chegaria tão cedo. No ano de 1929, teve início a maior crise da história do capitalismo. Com a quebra da Bolsa de Nova York, a economia americana se afundou, e isso refletiu em todo o globo, causando desemprego e miséria em massa. Para o restante do mundo, o período da Grande Depressão era como um inferno na Terra, mas para o povo alemão era um pouco pior. Eles já tinham vivido isso antes. Com a crise, o partido nazista começava a ser observado com mais atenção. Com seus discursos repletos de palavras agressivas e ideias promissoras, Hitler dizia tudo o que o cidadão alemão queria ouvir. Ao contrário do que muitos dizem, ele não forçou ou até mesmo hipnotizou o povo para que o seguisse. O povo o fez por si só, por vontade própria. A essa altura, eles fariam qualquer coisa para não viverem anos de fome e miséria novamente. Sendo assim, de norte a sul, a Alemanha apoiava o partido nazista e via em Hitler a imagem de um futuro herói. As ovações e louvores às ideias nazistas seguiram constantes, até que em 1932, o inevitável aconteceu. Adolf Hitler se candidatou à presidência da Alemanha, mas não conseguiu ganhar. Ficou em segundo lugar, por uma margem estreita. Mas para ele, não era o fim.
Após ter perdido as eleições de 1932, Hitler recebeu milagrosamente o título de chanceler da Alemanha. Assim, em janeiro de 1933, o homem mais ambicioso da história iniciava oficialmente sua carreira como político. Hitler logo anunciou sua política: leis que favoreciam as pequenas empresas, mais direitos aos trabalhadores, melhorias na educação e o fim do trabalho infantil. Tudo pelo bem-estar do povo alemão. Este foi o primeiro discurso de Hitler como chanceler da Alemanha. Emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht des Selbst erhielten, sondern selbst nicht schaffen mussten. Mas Hitler não queria ser um simples chanceler. Almejava além. Queria chegar à presidência da Alemanha. Pensava que, como presidente, seria bem mais fácil a implantação do partido nazista e a tomada do poder definitivo. Ele estava certo, mas entre Adolf Hitler e seu sonho de se tornar o Führer de toda a Alemanha, existia um velho obstáculo. O veterano de guerra, Paul von Hindenburg. Era ele o presidente que venceu Hitler nas eleições de 1932. Mas mesmo assim, ele se mostrava feliz em seu cargo como chanceler, pois sabia que o velho e cansado Hindenburg estava com os dias contados. E mais uma vez, o destino foi rápido com Hitler. Em 2 de agosto de 1934, aos 86 anos, Hindenburg morre. No dia 19 deste mesmo mês, Hitler emite um plebiscito com o objetivo de juntar o cargo de chanceler ao de presidente, podendo assim não só controlar o governo, mas o Estado também. Ele obtém 90% dos votos a seu favor. E assim, o povo entregava de bandeja a Alemanha nas mãos nazistas. Com isso, as tropas da SS marchavam imponentes por todo o país. A democracia morria enquanto o povo sorria. Ao som dos aplausos, Adolf Hitler implantou um regime ditatorial e se tornou Führer, o chefe supremo da Alemanha nazista. Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Ich weiß es, meine Kameraden, es ist euch wohl oft schwer gefallen, wenn ihr meintet, es müsse nun ein Wandel kommen. Und er kann nicht und immer wieder muss erneut Appell gerichtet werden. Es muss weitergekämpft werden. Es geht nicht. Ihr dürft nicht handeln. Ihr müsst gehorchen. Ihr müsst euch fügen. Ihr müsst euch diesem unerhörten Zwang beugen. Nos primeiros anos da Alemanha nazista, o país prosperou como nunca. Temos que confessar. Hitler foi um grande chefe de Estado. Seu programa de recuperação foi tão bom quanto o feito por Roosevelt nos Estados Unidos. O dinheiro entrava nos cofres alemães e a economia se recuperava rapidamente. Os investimentos ocorriam fortemente em infraestrutura. Foram construídas ferrovias, estradas e prédios gigantescos.
o número de desempregados na Alemanha caiu de mais de 6 milhões para aproximadamente 1 milhão. Hitler conseguiu reerguer o espírito do cidadão que antes se encontrava no fundo do poço. Agora não existiam exceções. A confiança cresceu cada vez mais. Não amar Hitler era praticamente um crime. E assim, com um largo sorriso estampado no rosto do povo, terminava o primeiro de muitos anos da Alemanha em mãos nazistas. Já no segundo ano de seu regime, Hitler tirou uma grande pedra dos sapatos da Alemanha. No dia 16 de março de 1935, ele decide, simplesmente, romper com o Tratado de Versalhes. Parece brincadeira, mas foi exatamente o que ele fez. A primeira evasão foi ao estipulado limite de 100 mil soldados de forças armadas. Primeiramente, deu início ao serviço militar obrigatório e aumentou as tropas alemãs em 500 mil cabeças além do permitido. O mais novo exército nazista foi articulado em 36 divisões. Foi formada também uma marinha forte o suficiente para participar de combates navais. E a poderosa força aérea da Alemanha nazista, que futuramente ficaria famosa pela voracidade de seus ataques, a Luftwaffe. O mundo decidiu deixar passar impune a desobediência de Hitler, e isso só o deixou mais seguro de suas próximas investidas. O ano de 1935 foi para a maioria dos alemães o do início das grandes mudanças, mas para o povo judeu que vivia na Alemanha, a realidade era outra. Em setembro deste mesmo ano, Hitler promulgou as Leis de Nuremberg, uma legislação antissemita. O objetivo era simples: privar os judeus dos direitos de serem cidadãos. Em novembro de 1936, Alemanha e Japão assinaram o Pacto Anticomunista, visando conter a ameaça de novas revoluções de caráter socialista e da influência soviética em seus territórios. Mais tarde, a Itália se junta à aliança. Com isso, Japão, Itália e Alemanha iniciavam relações amigáveis e arrumavam o cenário para futuras novas alianças. Mas nem só de acordos e massacres vive um ditador. Hitler conhecia o pensamento de um geógrafo alemão chamado Friedrich Hetzel. A teoria do espaço vital, proposta por Hetzel, defendia a ideia de que todo povo superior e melhor civilizado tinha por necessidade objetiva a conquista de territórios. Estes territórios, ou espaços vitais como Hitler chamava, pertenciam unicamente a essas nações. Hitler facilmente transformou isso em sua nova política. Sem pensar em consequências, decidiu que estava na hora da Alemanha crescer territorialmente. E o que as demais potências fizeram ao saber de outra desobediência? Assinaram o Pacto de Munique. Em setembro daquele ano, representantes da França, Inglaterra, Itália e o próprio Hitler, por parte da Alemanha, assinaram o Pacto de Munique. De forma objetiva, este pacto iniciaria uma política de apaziguamento por parte da França e Inglaterra, que, se assinassem, concordariam em entregar a Hitler os Sudetos, um território da Tchecoslováquia, sob a promessa de que aquele seria sua última ambição. Como previsto, o acordo foi feito. Tanto França quanto Inglaterra estavam amedrontadas com a possibilidade de uma nova guerra e confiaram na promessa de Hitler.
mas eles sabiam que ele via o mundo como um jogo de tabuleiro. Mas tantos tratados e acordos não serviram de nada. Naquele mesmo ano, a Alemanha invadiu a Polônia e uma nova guerra se iniciava. Nos primeiros anos de guerra, juntamente com Itália e Japão, que formavam o eixo, a Alemanha conquistou vários territórios graças a Blitzkrieg, a tática de guerra relâmpago. Além de tudo, os exércitos alemães tinham armamentos de ponta e apoio no céu e no mar. Mas enquanto a guerra acontecia, os nazistas aproveitavam a oportunidade para colocar em prática na Alemanha o método último para o extermínio de judeus, a solução final. Mas isso não foi restrito somente à Alemanha. Todo o país que Hitler anexava era submetido às leis antissemitas. Anne Frank vivia escondida com sua família na Holanda. Ela tinha apenas 4 anos quando os nazistas chegaram ao poder. Mas eles foram delatados e mandados para um campo de concentração. Anne Frank tinha apenas 15 anos quando morreu. Ela deixou várias escrituras onde contava sobre o seu dia a dia e é conhecida até hoje como uma das personalidades mais marcantes do século XX. Mas para Hitler, as coisas começavam a mudar. Em 1941, ele teve a brilhante ideia de romper com o Tratado de Não Agressão e invadiu a União Soviética. Mas com o inverno severo e as táticas de guerra adotadas por Stalin, a Blitzkrieg não funcionou e seu exército foi massacrado. Mas Hitler não se deu por vencido. Ele continuou enviando soldados à União Soviética até que não existisse mais possibilidades de continuar. Com isso, os aliados encontraram a oportunidade perfeita para retirar a Alemanha da guerra. Em 1945, Hitler se suicida e leva junto com ele a ditadura nazista.